Olá a todos que possam estar assistindo esse vídeo agora. Meu nome é Alexandre Cumino, eu sou um médium de Umbanda e também sou dirigente espiritual de um colégio de Umbanda, chamado Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Enquanto dirigente, isso quer dizer que eu sou responsável também por uma comunidade. E dentro da religião, isso me coloca na qualidade de sacerdote de Umbanda. Sou também autor pela editora Madras, com 12 títulos publicados. Vim de uma família espírita e tenho formação superior em bacharelado de ciências da religião. E estou hoje aqui à disposição de vocês para responder algumas perguntas e quais dúvidas houver sobre a Umbanda e esse universo também, que é o universo da magia. Também sou ministrante de alguns cursos de magia divina, os quais fui preparado e iniciado pelo meu mestre, Rubens Saraceni, que é o homem que mudou muito do que é a cara da Umbanda hoje. Rubens Saraceni introduziu a literatura psicografada na Umbanda e ele criou cursos livres do estudo da religião de Umbanda, como a Teologia de Umbanda Livre, que é um dos cursos que eu ministro aqui nesse colégio de Umbanda. Legal, obrigado, Alê. Obrigado pelo seu tempo. Eu vim aqui hoje conversar com você um pouco sobre mandalas, né, para o seminário de Psicologia Transpessoal. A gente está fazendo um trabalho sobre mandalas e eu queria entender um pouco a sua visão sobre mandalas, como é que você usa as mandalas na sua vida, tanto pessoal ou na vida do terreiro ou nas magias, e entender um pouquinho, né, a importância das mandalas para você na sua vida mesmo, né? E como que você, qual a sua visão sobre as mandalas? A palavra mandala, ela vem do hinduísmo, de uma cultura hindu, e diz respeito a uma forma geométrica que busca representar a perfeição na criação. Geralmente, as mandalas, elas têm uma forma geométrica que parte do centro para a periferia. É comum encontrar mandalas de forma circular. Do centro para a periferia, eu tenho então uma simbologia, que é a circunferência com o ponto no centro. Isso por si só já é um símbolo. A circunferência com o ponto no centro, na astrologia, é o símbolo do Sol. Em muitas culturas, é o símbolo de Deus. É exatamente esse símbolo que eu carrego aqui. E é o símbolo do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Atrás eu tenho uma mandala aqui, ó, que é uma mandala de tridentes. O tridente é um símbolo de proteção, não é um símbolo demoníaco, como alguns pensam. O tridente é símbolo de força. O tridente pertence ao orixá Exu. Pertence a algumas divindades como Poseidon, como Zeus ou Shiva. Então, isto já é por si só a ideia de unidade do todo. O ponto representa a unidade. Se do ponto central, que é a unidade, partir para todos os lados uma linha reta, então eu já tenho uma mandala. Se partir uma linha sinuosa, eu tenho outro tipo de mandala. Se em torno desse ponto central, se eu colocar um triângulo apontando para cima e um outro apontando para baixo, eu tenho uma estrela de 6 pontas. Se esses triângulos se repetirem, o que aponta para cima e o que aponta para baixo, eu terei uma das mandalas mais tradicionais na cultura hindu. A mandala tem muitos objetivos. O ponto central da mandala representa o centro do universo. O universo é o macrocosmo. Eu sou o microcosmo. Então, no centro do universo, que é o macrocosmo, também está o centro do meu eu, que é o microcosmo. Eu, enquanto microcosmo, sou uma representação do macro.
porque tudo que tem no macro tem no micro. Ser micro é uma questão mental, de limitação mental ou limitação física. Costuma-se dizer que nós somos uma gota do oceano, mas se a gente tiver um olhar, inclusive um olhar transpessoal, um olhar sufi, um olhar místico, como diria o próprio Inaya Khan e alguns outros místicos dizem: eu não sou a gota do universo, ou eu não sou uma gota do oceano, eu sou o oceano inteiro. Então, no centro do macro está o meu centro. Logo, esse ponto no centro aqui é Deus, e nesse centro eu me encontro com Deus, ou me encontro com o sagrado, ou me encontro com aquilo o qual dê o nome que você quiser. É o centro do meu eu. No centro do meu eu existem muitos outros eus, porque cada dimensão do meu eu é uma outra realidade. Existe o centro do meu eu mental, do meu eu material, do meu eu espiritual, do meu eu personalidade desta vida, e se você crê em outras vidas, muitos outros eus de muitas outras vidas. Ou o meu eu no amor, o meu eu na justiça. Nós cremos que um triângulo para cima e um para baixo representa o equilíbrio de forças do universo. Então, se eu desenhar essa mandala ou se eu ficar olhando para ela, eu estou buscando o meu equilíbrio em uma forma geométrica que representa o equilíbrio do universo e representa a justiça. Mas eu poderia desenhar um coração para cima e um coração para baixo e entender que aí estou buscando o equilíbrio das forças do amor em mim. Ou eu poderia representar ainda raios para todos os lados e posso dizer o raio ele representa uma energia. Estou equilibrando as minhas energias ou trazendo energia para a minha vida. Existe um tipo de geometria que é a geometria clássica ou euclidiana, que se baseia na circunferência, no quadrado e no triângulo, linhas retas e linhas curvas. Por definição, o homem entende dentro dessa geometria sagrada que as linhas retas são linhas masculinas e as linhas curvas são femininas. O reto é tão masculino quanto é um falo. A circunferência ela é tão feminina quanto é o útero, assim como uma maraca. Ou chocalho, você tem o cabo, que é masculino, e o útero, que é a cabaça. Então, mandalas de formas curvilíneas nos remetem à ideia do sagrado feminino. Mandalas que utilizam linhas retas nos remetem à ideia do sagrado masculino. Eu posso combinar as duas. Dentro daquilo que é o feminino, eu posso identificar o feminino das diversas divindades, o masculino de diversas divindades. Dentro desse nosso universo, posso falar dos orixás. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloé. Posso falar de divindades gregas, divindades egípcias ou divindades hindus. As mandalas milenares da cultura hindu também nos remetem a algumas divindades hindus. Independente de qual divindade está associada, a mandala é sempre a busca do meu eu, a busca do meu centro. Quando eu penso em magia, eu penso em transformar alguma coisa. Se ao desenhar uma mandala eu transformo o meu eu, isso é um ato mágico. Se eu desenho ou construo uma mandala e isso transforma a energia do ambiente, é um ato mágico. Se eu desenho uma mandala e eu entro dentro dela e minha energia muda, é um ato mágico. E isso é tão antigo e isso é tão verdadeiro dentro das verdades das diversas culturas que é por isso que as grandes catedrais possuem mandalas, que são aquelas rosáceas. Então você pensa, por exemplo, a Catedral de Notre Dame. Lá em cima tem uma grande rosácea. Rosácea é uma mandala construída com ondas curvas ou com linhas curvas que nos remetem à ideia de uma rosa. E daí, quando o sol nasce e ele bate na frente da Catedral de Notre Dame, o sol transpassa
aquele vitral que é uma rosácea, uma mandala, e a partir daí a luz assume a forma da rosácea, que é uma forma feminina, e vai ao encontro da cruz. E aí eu tenho a ideia rosa cruz. A cruz é um símbolo essencialmente masculino que vai ao encontro do feminino na rosa. A cruz parte de um centro neutro. Desse centro eu tenho em cima, embaixo, direita e esquerda, norte, sul, leste, oeste, ou os 4 elementos, ou as 4 estações. E a rosa representa esse útero, essa flor, o feminino. Então, a Igreja Católica, que é tão masculina, busca em Maria o sagrado feminino, ou a mãe ou a deusa. Teologicamente não se aceita uma deusa, mas ela é a mãe de Deus. A mãe de Deus só pode ser uma deusa, não é? E aí a rosácea é esse encontro do feminino e do masculino. Ao fazer esse encontro, estou equilibrando essas forças em mim. Então, em magia é um estudo de mandalas, que é exatamente isso que eu estou dizendo, esse estudo, onde nós vamos definir cada símbolo e cada onda a quem pertence. A física, a geometria clássica, que é uma geometria euclidiana que trabalha com as formas mais básicas, ela fundamenta essa geometria sagrada, que vem desde os antigos maçons, que eram construtores de pontes e igrejas. Antes de surgir a maçonaria especulativa, você tinha os maçons, que quer dizer pedreiro, que construíam as igrejas, igrejas recheadas de símbolos. Aqui em São Paulo você vai encontrar toda essa simbologia na Catedral da Sé, mas vai encontrar uma grande simbologia na igreja de São Bento, no Lago de São Bento. Logo que você entra, passa a primeira porta da igreja de São Bento, você olha para cima e você enxerga o zodíaco. E lá dentro, a igreja de São Bento ela tem exatamente o modelo e estrutura de uma loja maçônica. E lá dentro você vai encontrar símbolos templários e maçônicos numa igreja católica. Porque os antigos construtores se baseavam nessa geometria sagrada, que é também a base de uma filosofia maçônica, de uma filosofia templária e etc. Hoje a gente estuda algo que vale a pena pesquisar. Eu creio que vocês devem já ter pesquisado algo sobre isso na psicologia transpessoal, com relação a uma geometria sagrada e nova, que é a geometria fractal. Os fractais. Fractais é um tipo de... existe uma matemática fractal descoberta por um homem chamado Mandelbrot. A partir dessa matemática você tem uma geometria fractal, que é, por exemplo, a geometria que fez a construção da antena do telefone celular, que a partir dela você não precisa mais de várias antenas, você tem uma antena que foi desenhada em forma de fractal. E a gente descobre que a natureza é fractal, que é uma geometria onde as formas geométricas se repetem ao infinito, que chega muito perto, mas muito perto mesmo disso é a sequência de Fibonacci. Então a gente diz que a sequência de Fibonacci, que lembra aquele caramujo, que lembra uma espiral, que dá uma relação. Qual é a relação matemática entre o tamanho dos ossos dos dedos da mão, os ossos do braço, do seu corpo e, por exemplo, qual é a proporção que tem as medidas do templo do Partenon na Grécia? São as mesmas medidas usadas em toda a geometria sagrada, porque está na natureza. E isso se aproxima dos fractais, que é a repetição ao infinito. Então uma mandala ela é do ponto central para a periferia em todos os lados, uma repetição ao infinito, que pode se dar harmonicamente de acordo com uma sequência de Fibonacci ou de um olhar fractal, ou ainda mesmo do mais básico do básico, que é a geometria clássica ou euclidiana. Quando eu entender que isso tudo mexe comigo, estou fazendo magia. Quando eu entender que ir ao centro de uma mandala é ir ao centro do meu eu, então eu entendi que as mandalas curam, que as mandalas transformam e que as mandalas são milenarmente utilizadas desde a cultura hindu até o catolicismo. E se eu perceber, em tudo há mandala, porque o meu olho é uma mandala. Eu corto uma laranja, é uma mandala. Eu corto um mamão, é uma mandala.
Eu pego um caramujo, é uma mandala e uma sequência de Fibonacci. Então, assim é a vida, assim é a natureza, assim somos nós. Espero ter colaborado com você e o seu estudo. Não, Estou à muito bom. disposição se tiver mais alguma pergunta. Só uma outra pergunta. Pelo que você explicou aqui, então, você pode dizer que a utilização das mandalas, seja no budismo, seja na Umbanda, seja na magia, ou até num âmbito terapêutico, elas têm a mesma finalidade e só são diferentes na forma de execução. Tá. Finalidade quem dá somos nós, certo? Uhum. Então qual a finalidade dessa mandala? Eu quem dou a finalidade. Agora, o que é uma mandala? Mandala é isso, uma forma geométrica e eu posso interpretá-la a partir de uma ideia daquilo que parte do centro e vai ao meu centro. Mas quem dá finalidade sou eu, porque muitas pessoas têm mandala em casa e não tem finalidade nenhuma além de ser algo bonito na parede. Então, finalidade quem dou sou eu. Agora, as mandalas são um espaço geométrico. Eu posso dar uma finalidade curativa ou terapêutica se eu entendê-la desta maneira. E eu entendo. Então, eu dou finalidades mágicas, espirituais e terapêuticas às mandalas. Mas isso não quer dizer que todo mundo dá, não quer dizer que todo mundo acredita. Igual Deus, acredita quem quer, é uma questão de fé. Agora, a mandala cura, a mandala pode curar, mas para ela curar eu preciso ir ao encontro de uma filosofia da mandala. Outra coisa legal. Como que você utilizou as mandalas na sua vida e como que elas te ajudaram, assim, né? O meu mestre, que se chama Rubens Saraceni, ele criou um curso chamado Magia do Fogo, ou Magia Divina das Sete Chamas Sagradas. Nesse curso nós estudamos as mandalas e a utilização mágica e prática da mandala para curar pessoas, para equilibrar, para encaminhar espírito, para fazer desobsessão, para cortar magia negra e etc. E para trazer a força dos orixás. Então essa é a utilidade mais prática que eu dou à mandala, é dentro de um estudo e técnica específicos. Mas a partir daí foi que despertou o meu interesse pelo estudo das mandalas numa cultura universal. Legal. E como que é a utilização das mandalas na Umbanda, especificamente? A Umbanda não tem nenhuma utilização específica de mandalas. A Umbanda tem algo muito forte chamado ponto riscado. Os pontos riscados são uma simbologia mágica feita com um giz, que a gente chama de pemba, que é o mesmo material do giz do quadro negro. As entidades de Umbanda costumam riscar símbolos e signos no chão, que se chama magia de pemba, que é a magia do ponto riscado, onde eles costumam também colocar água, vela, pedras, etc. Às vezes isso lembra uma mandala, mas a mandala não é algo pertinente à Umbanda. Legal. E última pergunta, só para diferenciar, tem muita gente que confunde mandala com cabala, né? Qual que é a diferença entre mandala e cabala? Então, a mandala, quando eu falar de mandala, é um conceito que vem do hinduísmo. Tá. A palavra cabala diz respeito à mística da cultura judaica e só, porque a interpretação do que a palavra mandala e cabala significa dentro da magia do fogo é um conceito interno. Então, jamais eu colocaria isso para um público externo. Tá. Então, para qualquer público externo, o que é cabala? Cabala ou cabalá é a mística da cultura judaica. E ponto final. Dentro dessa mística da cultura judaica, existem algumas aplicações de geometria sagrada que nos remetem à ideia da mandala. Por quê? Porque não exatamente com o nome mandala eu encontrarei mandalas em todas as culturas. Porque eu vejo mandalas na natureza. Então, dentro da cultura judaica, há a utilização de mandalas, mas não com essa palavra. Porque na cultura judaica também se usam símbolos, especialmente na Cabala ou na Cabalá, né? Há uma construção, por exemplo, existe um estudo sobre os 72 nomes ou potências de Deus na Cabala. E há uma construção gráfica em que você coloca um ponto no centro e escreve os 72 nomes em hebraico em volta. Isto é uma mandala, a mandala dos 72 nomes de Deus. Mas mandala vem do sânscrito, que é do hinduísmo. Então jamais um cabalista vai usar a palavra mandala, mas ele está fazendo a mesma coisa. Legal.
Não sei se você tem alguma coisa que você gostaria de adicionar para falar sobre mandalas. Não, eu estou A à gente disposição não. para responder qualquer pergunta. Tá bom, recomendo esse livro que eu acho que vocês devem conhecer, porque é um clássico, né? Mandalas, da editora Pensamento. É o que eu recomendo. Existe o livro do meu mestre, que é Iniciação à Escrita Mágica Sagrada, mas esse livro é muito específico para quem estuda magia do fogo. Ah, imagina. Então, magia do fogo não é um estudo aberto sobre mandalas, é um estudo fechado de magia. Lá dentro estudamos mandala também, mas não é um curso de mandalas. Então, quando eu falar de mandala, eu vou falar de uma forma mais geral e ampla, que eu acho que é assim que deve ser. Mas na magia do fogo a gente dá uma aplicação às mandalas. Legal. E tirando no hinduísmo e na magia, que você estudou as mandalas, onde mais você viu No mundo inteiro, no em mundo todas as inteiro? culturas. Em todas as culturas você vai ver a aplicação das mandalas. E onde que Né? você Porque, se por exemplo, olha diverge? só, vamos a uma das culturas mais antigas do mundo, o Círculo de Stonehenge. É uma mandala, irmão. Não é uma mandala? Uhum. De catedrais nós já falamos. Mas se você falar do Islã, o Islã não aceita nenhuma imagem para Deus. Islã não aceita nenhuma representação para Deus. Mas o Islã se utiliza de mosaicos. Há várias maneiras de escrever o nome de Deus ou as qualidades de Deus. E quando você escreve, eu falo, eu lembro dos livros, né? Existe um livro chamado Os 99 Nomes de Deus, que estão no Alcorão, e nesse livro, Os 99 Nomes de Deus, você tem representação gráfica dos 92 nomes, e dentro dessas representações você também constrói algo semelhante a mandalas. Então falamos de judaísmo, falamos de islã, falamos de cristianismo, falamos de hinduísmo, falamos do Stonehenge. Podemos falar sobre os círculos femininos do sagrado feminino. As mulheres constroem círculos. Círculos são mandalas. Então, em qualquer cultura, procure e achará. As rodas de fogo, né? De Tudo, tudo, né? tudo que é circular é mandala também, Uhum. né? Então, por quê? Porque isso existe em nós, arraigado em nós, faz parte da nossa estrutura. Nós somos mandalas vivas de Deus. E é o que você falou, né? Você usa a mandala, a finalidade, quem dá a finalidade para a mandala somos nós, né? Então a mandala tá lá, como você vai usar Por depende. si só ela não Não, tem uma finalidade. Eu tenho que dar a finalidade, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura. Qual a finalidade da laranja? Eu tenho que dar a finalidade da laranja. A finalidade da laranja é virar laranjada e eu tomá-la. sim, E ela é uma mandala, mas eu posso dar como finalidade para essa laranja uma meditação. Eu vou cortar a laranja e vou ficar olhando para ela. Quem deu essa finalidade? Eu, sim. né? E é Qual nesse a finalidade do mar? A finalidade do mar é servir para embelezar a obra da criação. A finalidade do mar não é embelezar. A finalidade do mar é específica, é equilibrar o elemento água no planeta. Mas eu posso entender que a única finalidade do mar é me acalmar quando eu preciso ir até lá e sentar de frente para ele. Então, finalidade é uma coisa que eu que dou. E é nesse ponto que você encontra as divergências e convergências nos usos das mandalas, correto? Divergências e convergências de qualquer coisa na vida é interpretação humana. Entendi. Então, o ser humano o tempo inteiro ele encontra divergências e convergências para tudo, né? Você pode ter católicos que convergem em Cristo, mas divergem doutrinariamente. Uhum. E o mesmo em qualquer finalidade. Então, convergência ou divergência também faz parte das interpretações das coisas. Dos julgamentos, né? Julgamento já é um outro Outro ponto, ponto. porque eu não preciso estar julgando o outro para interpretar diferente. Uhum. Legal, irmão. Eu vivo para isso, né? Com certeza. Eu vivo para isso, Não, para entender gratidão. julgamentos, interpretações, convergências, divergências e palavras, Uhum. né? Uma palavra que eu coloco, eu tenho que saber o que essa palavra representa. O que eu penso sobre isso? A minha vida é isso, dedicada a isso. Na Umbanda,
a partir da Umbanda e para a Umbanda. Eu sou Umbanda. Legal, irmão. Gratidão de Muito, coração. muito obrigado. Que aonde esse vídeo chegar, que todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo possam saber que Umbanda é uma religião brasileira, criada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, que essa religião, como todas as outras, pratica única e exclusivamente o bem. Umbanda tem teologia própria, doutrina própria, ritual próprio, e que Umbanda tem muita cultura e muito saber. Basta procurar e você vai achar. Com certeza, gratidão, irmão. Valeu, Posso ser muito autorizado a obrigado. divulgar esse Eu vídeo? autorizo a divulgar esse vídeo onde e como você quiser. Eu só peço que cite sempre a fonte, Claro. né? E que ele não seja editado em partes pequenas que possam ser mal interpretadas. Não, com certeza. Tá bem? Pode ficar tranquilo. Gratidão pela aula, Muito pelo obrigado. seu tempo e pela disponibilidade. Eu também agradeço você estar Gratidão, aqui, o seu irmão. carinho, e o seu respeito e sua dedicação a esse estudo que você começou, que eu admiro muito. Gratidão, irmão. Muito Gratidão obrigado por tudo também. aí. Axé. Axé.